E aí, tudo belezinha? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, né? Tanto designers quanto programadores têm dúvida sobre esse assunto, principalmente quando a gente está falando sobre interfaces, né? Sobre design de interfaces ou sobre aplicações e tudo mais, que é o quê? É cores, tá? Como escolher a paleta de cores corretamente, quais são as regras, como que eu faço, onde que eu busco inspiração, tudo isso logo depois da vinheta. Beleza, então como que a gente faz para escolher paleta de cores para as nossas interfaces aí sem muita complicação, sem muita dúvida também se vai funcionar ou se não vai funcionar? Olha só, ao longo do tempo eu fui percebendo então algumas coisas que sempre se repetem, tá? E que se repetem de uma maneira positiva. Isso as pessoas só conseguem observar e ter essa noção do que é bom e do que é ruim e que essas coisas boas vão se repetindo em bons projetos com muito tempo de observação e também de prática. Então, eu tenho aí, sei lá, mais de 10, 12, 14 anos, eu acho que eu tô quase chegando a 14 anos de experiência desde que eu me lembro que eu fiz a minha primeira interface de site ali. Então eu posso te dizer com segurança que eu já observei muita coisa e também já fiz muita coisa. E nesse vídeo aqui agora eu vou te mostrar basicamente o que é a minha conclusão sobre como definir paleta de cores e como eu faço no meu dia a dia, tá? Quando a gente vai fazer cursos e tudo mais, o que a gente encontra? A gente encontra muito isso aqui, ó, teoria das cores, tá? Se a gente pesquisar a teoria das cores no Google e dar uma olhada em imagens, a gente vai achar muito isso aqui, ó, esses círculos cromáticos, aí a gente fala significado das cores e tal. Tem influência? Tem, mas não é definitivo em como a gente escolhe paleta de cores para interfaces, tá? Isso aqui, muitas vezes, o significado das cores tem mais a ver com branding tal do que com design de interfaces, embora a gente consiga sim aplicar e a gente até deve seguir um branding, tá? Mas quando um projeto não tem branding, quando é só uma interface que não essa empresa ou uma startup ainda não definiu nada disso, tal, então o que eu faço? Esquece isso aqui, tá? Não se trata disso aqui, embora isso aqui também seja importante você saber como designer, como programador front-end, também seria interessante você estudar um pouco disso aqui, mas isso aqui não é determinante, então esquece teoria das cores, tá? O que eu vou te ensinar aqui é o resultado final de você passar por todo um processo e entender como se escolhe paleta de cores. Eu vou te mostrar o final da história toda aqui, tá? Que é o seguinte: o que eu consegui entender e observar ao longo do tempo é que toda paleta de cores uma boa paleta de cores para interface, ela tem pelo menos 4 cores e na maioria das vezes não precisa mais do que isso. O que são essas cores? A primeira cor é uma cor de destaque. Geralmente essa cor de destaque ela está relacionada à sua identidade visual mesmo, tá? Então vamos imaginar aqui que a gente tem uma empresa que usa, sei lá, vamos usar um tom de azul mesmo, que é o que eu estou usando aqui no CodeDesigner só para fazer um jabá. Olha só, então a gente tem uma cor de destaque, tá? Essa cor de destaque ou highlight e tal, ela vai ser usada em lugares muito que a gente quer dar destaque, essa é a palavra certa, né? Então em botões, às vezes em links, ou às vezes em elementos onde a gente quer que a pessoa interaja. Então a cor de destaque serve para isso. A segunda cor que toda paleta de cores vai ter é uma cor de fundo predominante, tá? Essa cor de fundo predominante, ela geralmente é preto, tá? Ou ela geralmente é um tom aqui de cinza, vamos dizer assim, ou branco, ou o cinza ou o próprio branco, tá? Eu vou pegar um cinzinho aqui, deixa eu trocar a cor aqui desse cinza e eu já vou te falar qual que eu uso geralmente, tá? Pode copiar à vontade, fica tranquilo. É o F2, F5, F9, tá? Ele me dá um tom de cinza um pouco azulado, se eu der um zoom aqui, tá vendo? Outro tom de cinza para fundo que fica legal é F2, 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 tá? Que ele é um cinza mais neutro, menos azulado, só que eu gosto desse cinza mais azulado, beleza? Ah, Bruno, por que esse cinza aí? Por que o cinza de fundo e não o branco? Olha, eu gosto de usar o cinza mais do que o branco, mas o branco também é interessante, eu também uso, tá? Mas o cinza, o que eu consigo fazer em cima dele depois, eu posso fazer um card branco em cima dele e dar contraste. Não dá tanto contraste assim, mas dá contraste, tá vendo? Então por isso que eu acho interessante o cinza na cor de fundo, mas o branco também funciona dependendo do seu projeto, tá? Então a primeira cor, uma cor de destaque, e a segunda cor, uma cor de fundo, tá? A terceira cor que toda interface vai ter é uma cor que contrasta
com a cor de fundo escolhida, tá? E geralmente essa cor é interessante ela contrastar com o highlight também, mas não é obrigatório. A obrigação é que ela contraste com a cor de fundo. E o que vai acontecer? Geralmente, se você escolher um tom assim escuro para o seu fundo, então vamos imaginar aqui que a gente está nessa interface aqui, tá? Então esse aqui é o nosso tom de fundo, certo? Deixa eu colocar nomes aqui que vai ficar mais fácil, tá? Vou chamar de destaque a primeira cor, tá? E a segunda cor é o nosso fundo, tá? Então o que acontece? É muito simples, é muito óbvio até, mas é menos é mais, né, inclusive. Quando a gente escolhe uma cor de fundo escura, a nossa cor de contraste vai ser o quê? Vai ser o branco, tá? É muito difícil não ser branco. Ah, Brunão, mas branco puro? Depende, tá? Não é aconselhável, embora eu não veja tanto problema assim, mas não é aconselhável você usar direto branco. É aconselhável você usar um tom de cinza, bem clarinho, tá? Para fazer o contraste aqui com o preto, tá? Por que isso? Porque dependendo da luminosidade do computador, da tela da pessoa, ele dá uma borrada, ele faz uma espécie de blur, alguma coisinha assim na fonte, dependendo da pessoa, dependendo da capacidade visual da pessoa e tudo mais. Então um tom de cinza, né, que não seja diretamente o tom contrastante com preto, ajuda um pouco a amenizar, tá? Então, aí você pegaria aqui um tom mais de cinza, que aqui na prática quase não dá pra ver, mas é o não é o FFFFF, tá? Então, a cor contrastante é uma cor diretamente contrastante, o máximo contrastante possível. Ah, Bruno, e se a cor de fundo não fosse preto nem branco, tá? Ah, uma cor predominante de fundo roxo, tá? O meu site inteiro vai ter fundo roxo. Aplica a mesma regra. E geralmente a cor contrastante vai ser o branco. Não, tipo assim, não importa qual a cor de fundo, se essa cor de fundo não for tons de cinza muito claros ou branco, ou seja, qualquer cor um pouco mais escura, a cor contrastante que vai dar maior contraste vai ser o próprio branco ou um tom de cinza, igual eu coloquei aqui, tá? Então é isso, a cor contrastante é a nossa terceira cor que toda paleta vai ter. E essa cor contrastante, ela tem basicamente que ser contrastante com a cor de fundo, tal. Então nesse caso aqui seria provavelmente o tom de cinza ali que a gente colocou, ou branco, se você optar pelo branco, que como eu disse é uma boa prática usar cinza, mas não é obrigatório. Então aqui seria um branco, deixa eu colocar uma bordinha aqui só pra gente enxergar aqui que tem um branco, tá? E aí no caso de cinza de fundo ou branco de fundo, a sua cor contrastante geralmente vai ser o preto, tá? E aí eu aplico a mesma regra pro preto, tá? Geralmente eu não coloco um tom de preto direto, tá? Geralmente eu coloco o quê? Eu coloco 21, 21, 21. Não me pergunte por quê, eu acho que é um preto que não é preto e fica legal, tá? E às vezes eu dou uma variada aqui também, tal. Às vezes eu coloco um pouco de azul, tal. Dependendo da paleta de cores, ou coloco um pouco de vermelho, ou um pouco de amarelo, vai depender do projeto, tá? Mas geralmente é um preto que não é 100% preto, tá? Então eu só inverto a regra, tá? Se aqui o meu fundo for um preto total, que geralmente não vai ser um preto total, na verdade, porque eu acabei de falar, né, que o preto não é 100% assim... Na verdade eu falei do branco, né? Eu esqueci de falar do preto. O fundo também eu aplico geralmente a mesma regra, eu geralmente não coloco 100% preto, mas... Se for 100% preto, coloca um tom de cinza, ou alguma coisa assim. E se for um tom de cinza no fundo, né, ou um tom branco, coloca então 21, 21, 21. Deixa eu arrumar aqui, porque aqui eu acabei colocando o branco no contrastante, sendo que eu falei que era para ser um tom de cinza, tá? Aqui já ficou... A gente acaba fazendo o inverso aqui, né? Mas aqui, ó, eu colocaria um tom um pouquinho mais claro do que para cor contrastante. Então pode ser um FB, 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 enfim. Tá. Beleza. Bom, acho que deu para pegar aqui a lógica, né? Cor de fundo, então, geralmente vai ser ou preto, ou cinza, ou branco. E a cor contrastante é a cor inversa. Não tem muito segredo, tá? E a última cor que toda paleta de cores, ou quase toda, aqui entra uma vírgula, tá? Quase toda tem, tá? É uma cor complementar. Essa cor complementar vai servir para quê? Geralmente ela vai servir onde essa cor aqui, essa cor aqui acaba ficando muito maçante na interface você usar só a cor de destaque para tudo. Então, se você tem lá
várias páginas e em todas as situações, botão, link, tudo que você tiver lá que tem que dar um destaque, você vai usar sempre esse tom de azul, acaba ficando chato, tá? Deixa eu te mostrar aqui na prática, antes de finalizar aqui, que eu tinha separado até aqui um site para te mostrar isso na prática, tá? Esse site aqui, ó, mobbing.design, é uma curadoria de interfaces, tá? E interfaces mobile, tá? Então a gente consegue entrar aqui e dar uma olhada nisso aqui para a gente se inspirar e a gente consegue claramente observar essas regras que eu tô te falando aqui aplicadas. Então, olha aqui, esse aqui é um de fundo escuro, tá? Que tem basicamente o quê? Uma cor de fundo escura que, pra mim, dá pra ver aqui claramente que não é um tom de preto, inclusive é um cinza muito escuro, quase preto. Tem uma cor contrastante, que é um branco aqui, né? Ou talvez seja um cinza, né? Muito claro, como eu acabei de falar ali na teoria. E tem uma cor de highlight, tá? Então as três coisas que a gente elegeu, esse projetinho aqui tá usando. Deixa eu abrir ele aqui para ver se ele vai ter essa quarta cor, que é o que eu tô comentando com você. Porque olha só como ele vai ficando maçante, né? Tudo que tem que dar destaque é laranja. Tudo, tudo, tudo. Nada tem outra cor. E parece que eles adotaram essa regra mesmo. Aqui, olha só. A gente tem um amarelo, tá? Tem também um pouco mais avermelhado, tá? Então é para isso que existe aquela quarta cor que eu tô comentando ali na teoria, tá? Que é o quê? Não dá para usar só esse laranja aqui, como eles perceberam em determinado momento, tiveram que usar um amarelo aqui, não dá para usar só o laranja em tudo, tá? Tudo que você quer dar destaque. Então essa cor complementar serve para isso. Mas deixa eu ver se eu acho algum outro lugar aqui. O dele está bem assim, é o laranja mesmo e pronto, a gente só vai usar outra cor quando realmente não tiver jeito, tá? Eu não aconselharia isso. Eu aconselharia ter essa quarta cor ali, tal, mas pra mim fica claro que essa quarta cor é o amarelo mesmo que eles elegeram. Aqui também, ó, tem mais amarelo e tal. Vamos ver outro projeto só para eu reforçar bem essa quarta regra aqui para você, né? Ou essa quarta técnica, né? Ou enfim, não sei mais o que é, se é uma regra, se é uma técnica. Uber Eats, vamos ver. O Uber Eats aqui, ele tem o quê? A cor predominante, né? A cor de fundo é o próprio branco. Não sei se é um tom de cinza, eu acho que é branco mesmo que eles utilizam. A cor de contraste é o preto, né? Claramente é o preto. E a cor de highlight é o verde. Então, as três regras que eu falei acabam se aplicando aqui no Uber Eats também. E aí, vamos ver se eles têm alguma outra cor aqui que não seja o verde para destaque. Eles acabam utilizando o preto, tá? Para um destaque maior. E o verde, onde eles querem realmente que a pessoa tenha ações. Embora eu consiga ver um roxinho aqui, ó, tá? Deixa eu ver se esse roxinho se apresenta em mais lugares. Aqui, mas é uma ilustração. Tá, o Uber Eats também, ele segue as três primeiras cores, mas aquele roxinho apareceu em um único lugar, não apareceu em muitas outras telas aqui. Aqui eu acho que não vai ter todas as telas da aplicação, mas a gente poderia entender esse roxinho aqui talvez como essa quarta cor, tá? Mas realmente ele não tá aparecendo em muitos lugares. Ele aparece aqui, mas existe uma quarta cor, embora ela não apareça tantas vezes assim na interface. E outro artifício que eles usam aqui é usar o próprio preto, né? A própria cor contrastante, né, com o fundo, ela também serve para destaque. Então dá para fazer isso também, tá? Mas enfim, eu te mostrei dois exemplos aqui que seguem basicamente a premissa que eu te falei, tá? Inclusive um muito conhecido, que é o Uber Eats, e outro completamente desconhecido, que foi aquele primeiro que eu mostrei de fundo escuro ali, de malhação lá, tal, que apareceu ali, que eu nem lembro o nome, mas todos eles têm o quê? Uma cor de destaque, uma cor de fundo, seja clara ou seja escura. No caso do Uber Eats é uma cor clara, acaba sendo o próprio branco. No caso do aplicativo lá de malhação, era uma cor escura. E eles têm uma cor contrastante inversa, também aconteceu nos dois. E por último, então, a cor complementar que eu falei aqui, que no nosso caso aqui, eu não escolhi ainda, mas eu posso escolher então o quê? Eu tenho que escolher uma cor que não vai ser muito similar, então essa é uma regra, tá? Não vai ser muito similar à minha cor de destaque. Por quê? Porque senão o nosso usuário, ele vai ter dificuldade em saber essa diferença ali na interface, e isso não é muito legal, porque geralmente a gente diferencia os tipos ou grau de importância dessa interação pela cor de destaque. Então, por exemplo, sempre quando for para finalizar um processo ou finalizar uma ação, tá? Vamos supor um checkout, tá?
o botão de finalizar o checkout, por exemplo, eu usaria a cor de destaque e tal, e os botões anteriores que sejam, por exemplo, tirar, excluir do carrinho, coisas secundárias que não sejam a minha ação principal ali na tela, tá? Tirar item do carrinho, sei lá, clicar num link que mostre mais detalhes numa pop-up ou alguma coisa e tal, eu usaria essa outra cor aqui, tá? Então seria uma lógica que eu adotaria. E aqui eu, por exemplo, posso escolher um laranja, tá? Poderia ser esse mesmo laranja aqui que tá aqui. E se eu começasse a aplicar esse laranja aqui numa interface, eu acho que já funcionaria legal, tá? A gente pode até fazer um teste aqui rapidamente. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, sei lá, vamos fazer um login, tá? E aí eu faço um login aqui, tal, beleza. A gente teria os campos aqui que eu nem vou colocar tanto, eu só vou fazer um retângulo aqui, tá? Para ser uma espécie de botão pra gente. E aí no nosso botão, então, eu aplicaria a nossa cor principal, porque o que é a nossa cor principal? É o que a gente precisa para ações ou para elementos de destaque, certo? Então, eu colocaria aqui a nossa cor principal no nosso botão, por exemplo, e aqui, por exemplo, no laranja, eu poderia colocar assim, esqueceu a senha? Clique aqui, tá? E aí, deixa eu colocar esse E maiúsculo, deixa eu colocar um tamanho menor aqui, beleza? E aí, olha só, a gente teria então a cor de contraste aplicada já, né? Eu poderia colocar o 21, 21, 21 que eu falei, não faz quase diferença nenhuma praticamente. Aqui também eu posso colocar daqui para cá 21, 21, 21. E aqui no clique aqui, lembra que eu falei que eu usaria a cor complementar para ações secundárias ou ações menos importantes do que a ação principal? Aqui então eu usaria o nosso tom de laranja, tá? E aí, basicamente eu tenho uma paleta de cores funcionando que eu posso pegar essa lógica, pegar isso aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, secundária ou complementar, né? Toma cuidado para não confundir complementar com a cor complementar da roda cromática, tá? Isso aqui é complementar de interface, não é complementar de teoria das cores, tá? Mas basicamente então eu teria aqui uma aplicação da minha paleta de cores que funciona, tá? E essa lógica aqui a gente pode aplicar basicamente aqui no fundo escuro também. Eu vou pegar aqui, só vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. A diferença é que a minha cor de contraste agora vai ser o quê? Vai ser um tom claro, né? Então vamos colocar o E que eu falei, que parece um branco, não dá quase diferença nenhuma. E aqui também e funcionou, tá vendo? Então assim, é isso que eu aprendi ao longo do tempo, é isso que funciona, tem funcionado para mim e na maioria esmagadora das interfaces que eu tenho feito, sei lá, de uns 5 anos para cá ou até mais, beleza? Nesse mesmo modo aqui de explicar as coisas, digamos assim, onde eu vou trazer mais coisas do mundo real que se aplicam, ao invés de ficar trazendo coisas muito teóricas que na prática quase ninguém consegue aplicar, ou a gente fica forçando a aplicar a teoria na prática. Eu não gosto de fazer isso, eu vou continuar trazendo vídeos como esse aqui, muito mais da vida real do que só da teoria para você. E esse tipo de abordagem aqui também é a mesma abordagem que eu utilizo no meu curso de design de interfaces, que ainda não está pronto, eu estou terminando de gravar, mas dependendo de quando você está assistindo esse vídeo aqui, o curso já está pronto, então dá uma conferida nos links aqui embaixo na descrição, tal. Talvez já tenha o link aqui, talvez não. Se não tiver, em breve vai rolar o curso de design de interface completo, onde eu vou explicar isso aqui também e muito mais. Aí eu vou mais fundo, vou trazer muito mais coisas também, tanto sobre cores como todas as coisas referentes a bom design de interface, belezinha? Antes de encerrar, deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo, tá? Assina o canal se você também não assina ainda, tá? E eu também tô nas outras redes sociais, eu tô no Instagram como @HelloBrunão, eu tô no LinkedIn como HelloBrunão também, /in, né? LinkedIn, /in, /HelloBrunão. A gente tem um grupo no Facebook, tá? Tem um grupo no WhatsApp também. O que mais que a gente tem? Enfim, acho que é isso, tá? Me segue então nas outras redes sociais, entra no grupo do WhatsApp, entra no grupo do Facebook, e é isso aí, te vejo no próximo vídeo, valeu!